Tudo que o chefe Carmen Berzato, da série O Urso, quer é uma estrela Michelin, o que o convidado de hoje já tem em dobro. Carmen sempre está à beira de um ataque de nervos, enquanto o convidado de hoje aparenta ser a calma em pessoa. A vida pessoal do chefe fictício vai de mal a pior e a relação dele com a mãe é um poço de mágoas. Nada mais diferente da realidade do convidado de hoje, que classifica sua mãe como sua melhor amiga. Na terceira temporada da série O Urso, Carmen deve $850 mil para o tio e o restaurante deles está longe de entrar no azul. Não é o caso dos 3 restaurantes do convidado de hoje: o I, que abriu as portas recentemente no Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, da Trattoria Evai, e deste aqui, o Evai, que ganhou 2 estrelas Michelin neste ano. Com vocês, Luiz Felipe Souza. Luiz, foi mais fácil ganhar a primeira estrela Michelin ou a segunda? Caraca, sim, já começar direto. Ai, cara, assim, eu acho que tinha mais expectativa para ganhar a segunda do que eu tinha para ganhar a primeira. A primeira veio, assim, de um momento muito de surpresa, assim, pra gente. Era algo realmente inesperado. A segunda, posso dizer que, de certa maneira, a gente foi buscar, assim, foi atrás, tentou, se empenhou muito a melhorar o restaurante, se dedicou muito num trabalho interno, né? Não vou dizer que no meu ego não tinha essa vontade, porque a gente teve. Mas de facilidade as duas foram muito raladas, assim, muito difíceis, muito sofridas. Dessa ter vindo agora, enfim, depois da pandemia, dessa volta do Michelin, isso mudou um pouco? É porque veio em 2 momentos muito distintos. Imagina que em 2019, quando a gente ganhou a primeira, cara, foi um ano pro Evai surreal de acontecimentos, né? Foi um ano, primeiro ano que a gente entrou nos 50 melhores restaurantes da América Latina, tudo estava acontecendo de uma maneira positiva, assim, a gente estava igual no auge, assim, né? E de repente veio a pandemia. Então, e aquilo meio que deu uma sensação de que, putz, acabou a energia no meio de um filme, né? No cinema acabou a energia, você não sabe qual vai ser o final. E depois, né, a retomada após pandemia, começou esse meio afastamento do guia no Brasil e deixar a gente um pouco sem saber como é que ia ser o futuro. E aí quando veio a notícia de que estava vindo de volta o guia, isso mudou, deu um pouco de gás também, assim, sabe? Você dá um motivo a mais pra gente trabalhar, o que foi muito bom e foi muito benéfico. Mas como é que é essa expectativa? É um jogo que você não tem como controlar, assim. As regras talvez possam ser... você pode imaginar quais sejam, né, pelo histórico, mas... Não tem uma cartilha, não existe uma cartilha, né? Um protocolo, não tem... Acho que, assim, essa... É uma expectativa que você convive com ela de maneira diária, assim, né? Assim, de maneira até meio invisível. Ela está ali, você está todos os dias buscando uma excelência, melhorar, um pouco focado numa meta que você não consegue controlar, mas não é algo que, por exemplo, eu vou entrar na cozinha hoje para ganhar 2 estrelas Michelin, vou fazer um serviço hoje. Não é. No dia a dia era uma coisa muito mais, até mais leve, né? Mas você traz se carrega um pouco essa gana de querer todos os dias, e aí reflete no trabalho de uma maneira mais ampla. O que representa para você essas premiações? Além da questão óbvia que isso traz mais cliente, enfim, traz uma clientela de fora. Cara, assim, eu aprendi com um colega da profissão uma frase muito boa sobre prêmios, né? Prêmio diz muito mais sobre quem está premiando do que o premiado, né? Isso posto significa que, assim, cada instituição ou cada prêmio tem sua própria mecânica, sua própria logística, suas próprias crenças, né? Então, você tem um sistema do 50 Best que funciona de uma maneira, você tem um sistema do ranking da Exame, por exemplo, que funciona de uma outra maneira, você tem o Michelin, que funciona de uma maneira completamente diferente. Eu, como cozinheiro, talvez por ter esse background muito mais clássico, por incrível que pareça, né? Eu trabalhei muitos anos no Fasano, com Salvatore, etc, tem uma tendência a gostar mais do guia Michelin, né? A gostar mais da maneira, acho que assim, também tem um pouco desse charme, vamos dizer assim, né? Que o guia tem para mim, que para mim me importa muito, né? Mas realmente o guia, por exemplo, nos trouxe e sempre traz, assim, reverbera de uma maneira muito positiva, impacta de uma maneira muito positiva dentro do restaurante, economicamente também falando, né? Isso traz muito mais cliente, realmente impactou bastante, né? Essa segunda também, quando a gente ganhou a primeira, impactou de uma maneira muito positiva. A segunda também,
né? E aí, realmente você acaba entrando dentro de um circuito de restaurantes de uma maneira, de um cliente internacional que antes a gente não tinha. Né? Então são um pouco desses food travelers, assim, essas pessoas que viajam realmente a comida e, verdade seja dita, né? O primeiro guia que as pessoas pegam quando estão viajando, primeiro é o guia Michelin, né? Então, assim, isso realmente nos impacta muito. Traz um outro tipo de clientela e com isso também você tem uma certa responsabilidade e também uma certa adaptação porque aí você começa a ter mais estrangeiros, aí eu preciso ter gente no atendimento que esteja capacitado para recebê-los, falar outras línguas, inglês. No 50 Best meio que tem uma coisa mais pro lado latino, então é mais a parte espanhol, etc. Então você começa a ter que ter um corpo um pouco mais parrudo, vamos dizer assim, para sustentar o que o prêmio te traz. E todo o prêmio acaba meio que te trazendo isso, né? Já acarreta uma certa responsabilidade, a expectativa do cliente já aumenta, né? O cara que vinha aqui, sei lá, em um EVAI 2023, por exemplo, tinha uma expectativa alta já. Agora, a partir do momento que você ganha 2 estrelas, a expectativa é maior, né? E pra gente não mudou nada, vamos dizer assim, né? Não mudou o restaurante. Você diria assim que o restaurante é o mesmo antes da primeira estrela? Tem uma diferença? Assim? Não. Essas mudanças foram acontecendo no EVAI, elas aconteceram prévias às premiações. E a premiação, na verdade, ela só consagra um trabalho que já foi feito. Então, porque o cara, quando premia, ele premia um histórico. Não é que ele premia o dia de hoje, nem o futuro. Só que a expectativa do cliente é o contrário. Entendeu? A partir do momento que você é tarimbado, que você ganhou um prêmio, seja ele qual for, a expectativa dele a partir daquele momento já é maior do que ele tinha antes. No dia a dia parece que não muda nada. Só que a responsabilidade que a gente carrega, isso deixa até a gente um pouquinho mais tenso, vamos dizer, para fazer o serviço, muda um pouquinho, né? Muda um pouco o patamar da história toda. E também vem essa parte de você ter que começar a comportar toda essa expectativa e também a nova clientela que está vindo. Muitos vêm e acabam virando também, é o tipo do cliente que a gente tem, mas também vem muito cliente que talvez não seja necessariamente o meu público, né? Que vem pela curiosidade, vem pelo trend que o negócio gera, vem pela curiosidade da premiação e naturalmente depois as coisas começam a se encaixar. Essa expectativa que os clientes veem aqui por ter 2 estrelas e que eles têm, por exemplo, aí no Trattoria EVAI, um restaurante à la carte, como é que é essa expectativa e lidar com essa expectativa desses 2 clientes? Cara, é curioso, porque a Trattoria é um modelo de negócio extremamente mais relaxado, né? Vamos dizer assim. Ele é um restaurante casual. Essa trajetória do EVAI meio que evolucionária, a gente começou com um modelo de negócio onde parte era meio Trattoria e parte é o EVAI de hoje. E isso, em algum momento, a gente teve que, para fazer bem, teve que tomar uma decisão. Ou a gente vai para um lado extremamente casual, ou a gente vai para um lado mais exclusivo. Quando a gente foi para o lado mais exclusivo, eu deixei de ter boa parte do público que eu tinha antes. E a gente entendeu que tinha que ter esse lugar também. E foi uma escolha de Sofia aqui no EVAI ou não? Aqui foi uma escolha natural, na verdade. Porque foi depois da pandemia, na retomada, e aí o perfil também, acho que, né, da demanda do cliente mudou muito, principalmente na reabertura, né? A galera estava muito ansiosa para ter essa coisa mais experiência do que, de fato, somente a comida, prato farto, mais fácil, mais emocional, vamos dizer assim. E para o cliente lá, óbvio, isso gera uma responsabilidade muito grande, porque por mais que seja um restaurante casual, intencionado dessa maneira, sempre tem essa ligação que é um restaurante que faz parte do grupo EVAI, ou que faz parte do EVAI, ou do mesmo chefe do EVAI, que não importa o que seja, sempre tem essa correlação. E por muitas vezes, né, obviamente não se entrega, vamos dizer assim, a mesma coisa que se entrega aqui. Há, por exemplo, uma super expectativa com o serviço de lá que talvez seja maior do que um restaurante de comida casual qualquer que talvez não tenha essa correlação. Sim. Né? Ali se espera que o serviço tenha, ou pelo menos siga um padrão que o EVAI tem. Né? Assim, e você também espera exato. acima da média do que um restaurante. Eu também, porque eu tenho que lidar com essa expectativa, eu tenho que traduzir essa expectativa e endereçar o time, né? Assim, eu preciso colocar as coisas de uma maneira equivalente. Porque a pior coisa que tem é a relação da expectativa não atendida do consumidor. Não importa ela qual seja. Então, se eu, por exemplo, for hoje comer no boteco aqui do lado, eu tenho uma certa expectativa. Se ali, se a milanesa está um pouco mais frita do que deveria, ou se o molho de tomate da parmegiana que seja, ou se o arroz está um pouco... Não importa, né? Assim, eu sei que eu posso esperar. Mas se esse fosse um boteco do EVAI, por exemplo, essas coisas não poderiam acontecer. Isso torna um pouco as coisas um pouquinho mais
também exigentes e, por consequência, um pouquinho mais difíceis, né? E aqui é um restaurante só de menu degustação, né, que você muda de tempos em tempos, então tem a expectativa de ser coisas que as pessoas não conhecem, ou que, enfim, talvez tenham similaridades com menus anteriores, mas é diferente do Trattorita, que são pratos, talvez, que a pessoa já conheceu, né? Então você tem que, de certa forma, surpreender. E aí tem a questão da criatividade. Como é que é? E se não tem criatividade? É engraçado que essa história da criatividade, eu tenho, talvez... Minha cozinha é realmente muito criativa, né? Assim, nossa cozinha aqui, ela realmente tem essa veia de criatividade, pulsa realmente muito forte. A criatividade, ela não tem prazo de validade, ela não te avisa que não vai estar, que não vai ter, é uma coisa meio louca, assim. Obviamente, eu tenho vários bloqueios criativos. Tem dia que eu chego, quando você tem essa missão de ser criativo, você começa meio que se afastar, você começa a ficar meio rígido, porque você tem essa cumprir expectativas, e aí isso te embaralha um pouco. Então eu tento máximo assim, me desligar da operação, né, deixar a cabeça bem livre para que as ideias venham, que fluam, e eu consiga também ter uma avaliação sobre as ideias, porque muitas vezes, por exemplo, nos primeiros menus do Evai eu achava, e as ideias eram muito boas, mas eu achava que as ideias eram incríveis e meio que a ideia era muito boa, mas não gerava um baita num prato, assim, não emocionava. Mas eu insistia, porque eu tinha um pouco acho que estava um pouco dessa imaturidade que, mas a ideia é muito boa, né? Então, tem todo um trabalho de se despoluir, de se deixar-se livre para que as coisas possam acontecer, para que fluam de uma certa maneira. E aí depois você começa a passar por todo esse esqueleto criativo, porque tem que fazer um sentido, são 17, 15, 14 etapas, dependendo do menu. Tudo isso tem que fazer um sentido, tem uma coisa que tem que estar ligada com outra, tem um caminho, uma ordem a ser servida. Então, é muito mais complexo, né, posso dizer assim. A questão do menu degustação e desse que você propõe aqui no Evai, passa muito pela autoconfiança, né, de você ter ali a autoestima bem resolvida, que aquilo vai agradar. Isso sempre foi assim? Se for falar na questão, talvez, autoconfiança, talvez no princípio, talvez eu tivesse mais do que eu tenho hoje em dia. Porque hoje graças a Deus, assim, eu tenho um time que evoluiu muito, né, ao longo dos anos. Gente que já trabalha, já entende um pouco vamos dizer assim, esse DNA do Evai e me rodeia, então acaba sendo muito mais colaborativo também. Não é só uma cabeça, como era no começo, principalmente, pensando em cima. Hoje eu conto com um time, quando a gente está desenvolvendo uma receita, a primeira coisa que eu faço, eu chamo essas cabecinhas, vamos lá, prova primeiro, e não falo nada, fico só olhando para entender primeiro a reação, porque tem que ser a mais verdadeira. Às vezes tem aquela coisa, tipo, não me sinto confortável em falar para o chefe que isso aqui não está muito legal. Sim. E aí eu absorvo essas informações, óbvio, assim, tem coisas que me fazem sentido, tem coisas que não fazem sentido, mas é muito importante por exemplo, a crítica para mim sempre foi muito importante nesse sentido, construtivo. Né? Então, quando ela vem e alguém te aporta que, isso aqui não funcionou, isso aqui não está legal, isso aqui poderia ser assim ou poderia assado, eu faço um filtro dentro da minha cabeça, dou uma digerida nisso, e muitas das vezes, assim, são pequenas adaptações que, ao ponto de 3 gotinhas de limão, fazer total diferença num prato, e coisa que sozinho talvez eu não consiga perceber. E outra, né, vamos dizer assim, por mais que seja um restaurante de cozinha autoral, que dependa de um chefe, de uma ideia, né, está meio que arquitetado em torno de um indivíduo, nunca é somente do indivíduo, sempre tem uma colaboração, participação de todo mundo que tem contato com esse prato, com essa comida, com esse menu. Mas no começo você estava mais sozinho nesse processo? 100%. Sim, o começo do Evai foi 100%, até porque era uma equipe muito, muito jovem. O Evai, a média de idade, quando a gente abriu aqui na cozinha, era 25 anos de idade, média. Sim. Né? Assim, eu sempre fui o cara, por exemplo... Você com 28 começou. E eu com 28. Então, imagina, eu era o mais velho. E aí, na questão do menu degustação, por exemplo, dá para agradar todo mundo? Tem gente que, de fato, não vai gostar dos ingredientes, não vai gostar, talvez, até do processo. Muito comum o pessoal falando, não, muito longo. Assim, quer dizer, tem um perfil, é um tipo de experiência, né? Eu tento fugir dessa coisa do 100% conceitual, né? Eu não acredito num tipo de restaurante que seja 100% conceitual, onde todo prato que você coma, você não tenha nenhuma relação com o prato que seja afetiva, no menu inteiro, vamos dizer assim, né? Ou que você só tenha que pensar e, no fim das contas, não faz sentido. Eu não acredito nesse tipo de cozinha. Respeito, né? E, aliás, né, inclusive me instiga, porque isso me fomenta, vamos dizer assim, me inspiro, né? Mas eu acredito sempre que para você ter um restaurante de sucesso, ter um empreendimento de sucesso, você realmente precisa agradar a maior parte do seu público, né? Você precisa, no fim das contas, a gente não pode quebrar essa relação de que a gente presta um serviço
e que depende do cliente, a gente precisa agradar este cliente. Isso não significa que, por exemplo, quando a gente entra com o menu, cara, o primeiro mês do menu e o terceiro mês do menu, eles acabam sendo completamente distintos, porque as receitas vão sofrendo adaptação também, porque o cliente começa a participar. Então, o primeiro mês do menu, eu sempre fico avaliando como é que os pratos estão voltando. Né? Tá ficando um pouquinho. E o cliente, na maioria das vezes, assim, ele nem sequer se manifesta, assim, ele não gostou, ou não foi tão incrível, não foi surpreendente, e isso se manifesta na comidinha que fica ali, né? E como é que você se sente quando você vê aquela coisa, aquele pedaço que voltou? Eu sempre pego e vou provar dentro da cozinha tudo que foi servido. Mas você sente, assim, é uma... Total, assim, já entendo como uma crítica ali. Eu já olho e falo, cara, tem uma coisa errada. Porque intencionalmente, aí entra no ponto junto com a sua pergunta. De intenção, realmente para que todo mundo goste, se agrade, que coma, lamba o finalzinho do prato. Se isso não está acontecendo, é porque alguma coisa ali eu tenho que adaptar dentro da cozinha. Mas não vai ao ponto de, por exemplo, eu tenho que tirar esse prato do menu e fazer filé mignon com molho mostarda, vamos dizer assim, né? Não, jamais. Então, isso entra num ponto de, cara, como é que eu faço essa ideia, então, realmente entrar e funcionar para a maior parte das pessoas, né? Então, aí entra pô, talvez se aumentar um pouquinho a acidez, ou se eu diminuir um pouco a intensidade desse produto que tem, sei lá, dessa nota muito forte, ou se eu tirar um pouquinho desse amargor. Então, e aí a gente começa a meio que balancear para que faça também sentido para todo mundo. E quando o cliente diz assim, justifica que, não, comi demais, você acredita? Não, eu não. Eu sempre falo isso para a galera que trabalha comigo na sala, entendeu? Mas, às vezes volta esse prato, aí eu pergunto, o que aconteceu aí? Aí eu falo, não, chefe, tá tudo bem. Sempre essa resposta, né? Assim, chefe, tá tudo bem, aqui já tá se sentindo. E para mim, eu entendo que pode até ser possível, mas quando você está realmente se deliciando ali com a comida e etc e tal, não existe essa sensação do que eu estou farto. Na verdade, é o contrário. Nossa, estou cheio, mas eu quero comer mais. Eu queria mais. Então, sim, aí eu já entendo isso como, pô, beleza, um ponto de atenção. Vamos entender o que está acontecendo e vamos colocar isso para que seja realmente delicioso e um momento, vamos dizer assim, né? Um acontecimento. Hoje em São Paulo a gente tem o Dom, o Tuju e o Evai com 2 estrelas. Né? São 3 trabalhos completamente distintos. Assim. O Alex tem um trabalho edificado, baseado num eixo de cultura brasileira de uma maneira muito única. O Ivan tem a maneira dele de cozinhar também de uma maneira muito única. E o Evai também tem a própria identidade dele. Por mais que eu possa me inspirar com o trabalho alheio, assim, eu frequento esses restaurantes porque eu amo, né, eu gosto da experiência, eu gosto de viver isso. Eu já sou um cara que ama o menu degustação. E eu não posso falar que quando eu vou isso não me impacta. Mas me impacta de uma maneira na experiência como um 100%. Então eu sempre tento entender, até da parte do atendimento, recebimento, acolhimentos, vinho, serviço, comida. Isso acontece frequentemente. Eu vou no Tuju e eu sinto que ali teve um note de experiência que dentro da experiência que, pô, isso aqui eles estão fazendo de uma maneira inspiradora e muito melhor, aí eu tenho que traduzir isso, pô, como é que a gente vai buscar isso aqui dentro do Evai? Porque, cara, são restaurantes completamente distintos. Ficou tentado a reproduzir um prato assim, não, vou ter que fazer isso aqui. Não, mas, por exemplo, já me inspirei, pô, cara, que produto, sei lá. Isso eu acho, aliás, muito legal, assim, porque a gente acaba se alimentando entre nós, né, assim, a gente, de uma maneira positiva. São meus concorrentes, de certa maneira? Talvez, assim, mas é muito mais de uma relação mais... Você vê alguma forma de competição? Cara, eu acho que as pessoas veem mais a competição do que a gente, sinceramente, assim. Eu não vejo competição, eu vejo como, assim, eu acho que a gente se apoia muito, inclusive. A gente é muito unido nessa parte. Sempre acontece, cliente, né? Chega no final da refeição, nossa, que incrível, né? Putz, eu fui no X, no Y, no tal e tal e tal restaurante... e que tem 2 estrelas na Europa, ou foi num 3 estrelas, e aqui é muito melhor. Cara, de novo, diz muito mais sobre ele do que sobre o meu trabalho. E não quer, ou às vezes inversamente, já fui no mundo todo, sou frequentador, comedor de estrelas, né? eu comento em todos os restaurantes, e isso jamais aconteceria, por exemplo, tocar a playlist que você tem aqui já é completamente distoante do que um ambiente de um restaurante de 2 estrelas poderia ter. Não existe isso, entende? Assim, e tá tudo bem ele gostar mais daquela playlist ou daquela experiência do que da minha nesse sentido, entendeu? E pra gente não tem um pouco. Pra mim, eu não sinto essa coisa da competição. Mas, obviamente, assim, me inspira e me instiga a fazer melhor. Por exemplo, quando o Tuju agora reinaugurou, cara, baita restaurante.
impecável de estrutura, impecável com seus vinhos. Cozinha, assim, eu acho que o Ivan tá cozinhando 1000 vezes melhor do que ele estava cozinhando há 4 anos atrás. Cara, isso pra mim me dá um gás e uma energia, porque me dá uma renovada, assim, tipo, pô, cara, que legal, o cara subiu a barra, a gente precisa subir a barra também, mas da nossa maneira. Tem gente que talvez fosse num restaurante desse e falou assim, tivesse justamente a inveja, né? De, e começa a achar... Não quero, quer dizer, ficar incomodado com aquilo e não usar aquilo como uma forma Bom, não, vou seguir legal, fico feliz pelo sucesso. Total, sim. Mas Pô, pra mim, eu até falei, a primeira vez que eu fui nesse Tuju novo, assim, primeira coisa foi pra ir pra cá, eu falei, cara, que saudade que eu tava, sabe, de ter gente que me fomenta, cara, assim, gente que me instiga a querer fazer melhor, a querer entregar melhor. E não é assim, eu quero fazer melhor do que eles, é porque eu quero acompanhar, entendeu? Eu quero estar junto, eu quero crescer junto também. Quando você ouve essas histórias de chefs que preferem não ter Michelin, assim, não, aqui não, obrigado, o que passa na sua cabeça? Cara, a gastronomia é tão bonita dessa maneira ampla de ser abordada, sabe? Assim, que, por exemplo, tenho zero relação, eu sou um fã da Paola Carrossel. Eu acho ela uma mulher, assim, cara, putz, me arrepia, assim, porque eu acho ela inspiradora, culta, sabe, assim, tecnicamente ela é incrível, assim, sabe? E tem uma cozinha, vamos combinar, que nada tem a ver com o comi. Não é a cozinha que talvez que eu admiro. E talvez, vamos colocar aqui, que ela seja um pouco esse perfil, não sei, mas vamos dizer que ela talvez seja um pouco esse perfil de não ligar tanto para essas coisas, ou de, né, assim... E declarou recentemente que preferia não ter também. Pronto. Já fiz uma... Sem saber, eu presumia. Cara, assim, isso zero impacta na minha admiração por ela. Né? Porque eu acho que essa beleza da gastronomia, de você ter abordagens e conexões distintas até dos próprios chefes, é a melhor coisa do mundo. Porque, cara, realmente não existe uma cor que todo mundo ama. Né? E também não existe, assim, nem por mais que a sua cor preferida seja o azul, você não vai querer usar o azul todo dia. Um dia você vai querer usar o amarelo para gostar mais do azul. Né? Vamos dizer assim. Você quer fugir um pouco essa mescla também é importante. E aí entra o ponto, cara, assim, eu respeito muito, não é aquilo que eu acredito, não é a minha metodologia, não é a maneira que eu penso, mas respeito muito e não deixo de me inspirar, assim, eu acho que ninguém tem que, entendeu? Ninguém tem que ser restaurante, tem que ser assim, ou você tem que querer ganhar uma estrela, não, cara, você tem que se respeitar, esse é o ponto, se você não se respeita, cara, eu quero ganhar uma estrela, eu quero estar nesses guias, eu quero ganhar um prêmio, eu quero servir assim, eu quero fazer menu degustação, eu quero fazer à la carte, e você está fazendo o contrário, aí é um problema. Mas eu estou fazendo porque hoje é a língua que se fala, né? Aí você não está sendo verdadeiro consigo próprio, não tem como, inclusive, entregar alguma coisa que seja de qualidade perceptível, né? Você está se mutilando nesse sentido. É que hoje em dia a gente tem essa coisa meio polarizada, né? Assim, Sim. Ou não é. Até na gastronomia. Até na gastronomia. Então, ou você é ou você não é. Ou você gosta ou você não gosta. E, cara, não existe isso, velho. O meio do caminho normalmente, assim, respeitar as opiniões diversas é isso que faz com que, inclusive, ou você acredite mais no seu trabalho, ou que você olhe com outro critério aquilo que você está fazendo e reavalie. A coisa mais bonita do mundo é reavaliar, é poder mudar, né? Poder evoluir. Isso acho que faz parte da evolução. Né? Você poder se reinventar, poder se autocriticar, poder se reverenciar, fazer pequenos ajustes para que você se sinta mais à vontade consigo mesmo. Como é que você lida com essa possibilidade que existe, uma possibilidade de você tem 2 estrelas Michelin, você pode deixar de tê-la, você está num 50 best, uma posição, você pode despencar. Independente da probabilidade, essas possibilidades existem, né? Porque é a regra do jogo, assim. Impacta, por exemplo, seu sono? Meu sono não, porque eu trabalho todos os dias para não, assim, acho que a ideologia do Evai sempre foi na história do 1% melhor todos os dias, né? Essa mentalidade do que, assim, o patamar que a gente alcançou, a gente não anda para trás, a gente só anda para frente. E eu sou muito seguro com isso, porque isso é muito impresso em 360 graus com todos os colaboradores que a gente tem. Não tira o meu sono, mas óbvio, eu ficaria arrasado, né? A posição no 50 talvez não, porque, enfim, envolve centenas de coisas, assim. Eu acredito muito que o 50 Best ele é por exemplo, um importantíssimo e valorizo muito, mas que ele tem
outros atributos que não são medidos dentro de um guia Michelin. Acho que uma coisa tem a ver com quanto você realmente está agradando o todo, quanto você está em condizência com os valores que estão sendo daquele momento tão em voga, com a tua influência, né? O quanto você também é querido dentro do mercado, tem uma parte pouco política. Quando você investe também. Quanto você investe, tem todo um outro, né, uma outra metodologia, etc. Então, oscilar ali nas posições, talvez não me abale. Lógico que se a gente cair, eu não vou ficar contente e feliz. Se a gente subir, eu vou ficar contente e vou ficar feliz. Agora, eu ficaria arrasado saindo da lista, né? Ficaria arrasado, como já aconteceu, por exemplo. A gente entrou em 2022 na lista dos 100 do mundo. Em 64, que foi surreal pra gente, inacreditável. No ano seguinte, a gente nem entrou nem no 100. Eu fiquei arrasado. Mas de uma outra maneira também me estilingou, me propôs, cara, então vamos fazer de uma maneira diferente. Se a gente não gostou desse resultado, vamos melhorar. Né? Então isso, pelo menos no fim das contas, tem um pouco dessa consciência um pouco tranquila e tudo na minha vida sempre foi assim. Toda a notícia não bem-vinda sempre acabou me projetando para uma coisa muito maior lá na frente. Então eu acredito um pouco nessa tranquilidade. Mas, pelo amor de Deus, que não aconteça. Deu muito o que falar o suicídio de 2 chefes, né, franceses, que, enfim, isso foi atribuído a posições piores em 2 rankings importantes. É claro que alguém que tira a própria vida em função de uma premiação, obviamente não está bem, mas é uma pressão que não deve ser fácil, né? A gente não pode deixar com que essa pressão não seja saudável. Esse é o ponto. Assim. A partir do momento que você deixa de ser saudável para você, não está valendo mais a pena. A pressão, por um outro lado, para mim, sempre foi um fator instigante, motivador. Eu sempre aprendi a lidar com a pressão nesse sentido, por exemplo, cara, disso me alçar, né? De ter essa relação positiva. Eu não sei, por exemplo, trabalhar sem pressão, minha, interna, comigo mesmo. Porque aí eu não sei. Eu não consigo, assim, você nunca vai me ver extremamente 100% relaxado e feliz da vida e as coisas acontecendo e eu não... Sabe? Você nunca vai ter isso. Agora, ao ponto de chegar em, assim, se você querer tirar sua própria vida, eu acho uma demasia violenta, mas entendo também o que pode acontecer. Eu acho que a gente, no ego do chefe de cozinha, e falando a verdade, né, assim, não dá pra gente falar que chefe de cozinha não tem um ego inflado. Porque tem é um lugar que o chefe de cozinha ele quer ter palco. Né? Ele quer estar lá na frente, ele quer estar em evidência e tá tudo bem. Assim. Eu tenho uma relação muito boa, assim, muito bem resolvida com isso. Né? E sem o ego, talvez a pessoa justamente não chegasse aonde você talvez não chegaria até aqui. Enfim. Exatamente. Mas de uma maneira saudável, entendeu? Assim, e reconhecendo meus limites, né, as minhas deficiências, quem eu sou, respeitando quem eu sou, nesse sentido. Você viu que o coisa caiu, ou que o coisa perdeu a estrela, que não sei o quê. Isso acaba gerando uma ânsia. Entendo como isso impacta, mas isso jamais chegaria a um ponto de, vou desistir de tudo, não vou perder a vontade. Pelo contrário, talvez isso me pusesse, como sempre me pôs, vamos fazer melhor. Então, beleza, chora o que tem que chorar, né? Deixa vir, mas engole o choro, como a mãe me ensinou, engole o choro e faz diferente. E tem uma particularidade, talvez as pessoas não se dêem conta, que, por exemplo, nas Olimpíadas, quem foi ouro hoje em Paris, pode na próxima não ganhar ouro, pode ganhar prata, mas o ouro de Paris, ela continua, né? Nesse meio é diferente, assim, ninguém fala que é 2 estrelas Michelin de 2021, por exemplo, né? É um jogo diferente, né? A gente tem uma maneira muito imediatista de retratar muito a atualidade, né? E restaurante também, sendo bem franco, eu não acredito na história do melhor restaurante do mundo. Eu acredito que o melhor momento de um restaurante, cara. Tem dias aqui que a gente faz serviços que, cara, pra mim, valessem 15 estrelas. Tem dias que talvez, não sei se valeria nenhuma. Porque, obviamente, assim, a gente lida com o ser humano, cara. Assim, tem dia que as coisas não dão certo. O que faz, acho que talvez, a grande diferença é como você lida com essa situação, sabe? Assim, como que você administra isso? Como você administra uma situação quando as coisas não estão funcionando 100%. Né? E qual vai ser a tua resposta sobre isso? Só que isso o prêmio não te deflagra, né? Ele não te anuncia isso. Né? Um prêmio do Michelin 2024, 2 estrelas, na cabeça geral é que esse restaurante, ele é este patamar, ele tem esse prêmio 365 dias. A gente batalha muito para isso. Mas, falando a grande verdade, é óbvio que um dia ou outro, cara, seria impossível. Exato. Assim, muitas coisas acontecem. Um funcionário faltou, ficou doente, um outro não estava de bom humor,
O produto naquele momento não estava no seu auge, O cliente não estava de bom humor. O cliente não estava de bom humor, né? Assim, tinha muitos clientes que não estavam de bom humor, tudo, né? As coisas vão variando. E aí a gente tem que entender que, pô, eu acho que está mais na maneira como você aborda isso, como você absorve, como você responde sobre isso, do que de fato você ser excelente 365 dias por ano. O que só não dá para acontecer se você, né, não quer perseguir isso os 365 dias por ano. Se você não tem essa mentalidade também, perfeição não existe. Mas você nunca vai chegar perto da perfeição se você não busca ela. Você consegue se divertir trabalhando? Pô, demais. Cara, eu não consigo imaginar fazendo outra coisa da minha vida, assim. Eu amo isso, cara. Eu amo a dinâmica do restaurante. Cara, eu amo a dinâmica do restaurante. Eu amo até o próprio estresse que o restaurante gera, assim, né? Nos momentos mais fervorosos, assim. Eu gosto dessa sensação, né? Eu gosto dessa... que me faz me sentir vivo, assim. Me faz me sentir, tipo, cara, engajado, assim, com a coisa toda. Não vejo... cara, não me vejo fazendo qualquer outra coisa, assim. Acho que eu me encontrei realmente de uma maneira... tanto que, assim, eu tenho zero problemas em trabalhar 16... Eu não estou falando que você seja saudável, não recomendo isso a ninguém, mas eu não tenho zero problemas em trabalhar com o que eu faço 16 horas por dia. Zero, porque tem esse misto de diversão e responsabilidade a todo momento, entendeu? Assim, não deixa de ser lazer também para mim, não deixa de ser prazeroso pra mim. E o dia que isso deixar de ser, você pode ter certeza que eu vou me afastar. Você consegue identificar onde exatamente está essa diversão? É na expectativa de atender a expectativa dos clientes? É na criação? É no fazer essa dinâmica de vários pratos funcionarem, chegarem no horário? Eu acho que é mais nessa coisa do conseguir se superar, assim, sabe? Quando eu tenho essa sensação de, cara, eu fiz esse menu, esse prato é melhor do que o equivalente desse outro, né? Olha a diferença do que a gente fazia. Cara, eu amo isso, assim, pô, sempre... É uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? Do primeiro dia do EVAI, os primeiros momentos do EVAI e o EVAI hoje, cara. Assim, essa trajetória evolucionária da história toda, do quanto a gente foi se empenhando para fazer o que a gente faz hoje, para mim é a coisa mais, assim, que eu tenho mais qualquer prêmio. Assim. O que vai acontecer daqui 10 anos com o EVAI? Imagina onde a gente vai estar, né? Nesse ritmo, construindo tijolinho por tijolinho, cara, onde a gente pode chegar? E essa coisa do fazer o impossível, né? Onde você imagina que você pode chegar? Cara, hoje, eu não sei se, por exemplo, eu não vejo, por exemplo, vai ganhando 3 estrelas, sendo um restaurante 3 estrelas nesse momento. Mas eu acho que a gente tem endereço para chegar num patamar de referência mundial. Eu acho que a gente tem essa capacidade. Tem muito para evoluir. Né? Eu preciso evoluir muito também como pessoa, como chefe, como profissional. Minha equipe tem muito a evoluir, o restaurante tem muito a evoluir. Mas a gente pelo menos tem endereço para, né? Coisa que talvez há 7 anos atrás eu não vislumbrava nem enxergava. A gente estava comentando um pouquinho da série O Urso, né? Você comentou que viu muitas coisas em comum na sua carreira, enfim, o que até você, né, pôs um pouco o pé no freio. O que você viu de similaridades ali? Cara, assim, acho que eu consigo ter essa relação com a série de uma maneira assim, de sentir meio que o sentimento que o Carmen tem, assim, sabe? Assim, sentir um pouco a energia do que ele está vivendo nos distintos momentos que tem. Óbvio que, assim, as complicações e a narrativa talvez não seja a mesma, né? Os acontecimentos não sejam o mesmo, mas, assim, sentir a energia do que acontece, aquilo transmite, do que acontece diante de certas coisas, cara, é surreal, assim, é uma similaridade que até me arrepia e às vezes me faz não querer assistir mais. Tem muito daquele descontrole emocional aqui e ali, tanto dele quanto também dos restaurantes por onde ele passou, assim, você testemunhou muito isso? Cara, eu tive uma sorte de ter trabalhado com o Salvatore Eloy, que é um fofo, o cara, ele é muito, um cara muito afável, ele é muito carinhoso, ele não é óbvio, todo mundo tem seus dias, né? Óbvio que nem tudo são flores, e não estaria certo se fosse. Nem ele estaria onde ele estaria, talvez, se não tivesse seus dias também. Só que eu não fui um cara... Talvez dos meus chefes, eu nunca tive uma relação que eu achei tóxica, né? Nesse sentido, tipo, né, de ser uma coisa a se preocupar. Sempre sobre respeitar os momentos, né? Assim, e entender que, pô, cara, as coisas não estão dando certo, o cara tá nervoso,
e que, o cara bateu uma pinça aqui, faz parte, né? Assim, porque eu também visto essa casaca, né? Eu também vivo, eu sei que assim, esses descontroles emocionais, eles fazem parte da dinâmica de um restaurante, cara. Assim, cara, um restaurante não é fácil, nem zero fácil. Imagina que é uma fábrica que tem que produzir tudo on demand em 15 minutos, 10 minutos, cara. Você tem que entregar pro cara construir algo e entregar em 10 minutos que tem uma vida útil desse tamanho. Então, assim, é uma dinâmica que já gera por si própria, pela maneira como ela é construída, uma comunicação violenta. Uhum. Pô, você não chega, não dá para trabalhar dentro de um restaurante, imagina, com lotado, etc. E falar, por favor, agora vamos fazer. Já não existe o por favor, obrigado. Você não tem esse tempo. Essa coisa meio militar, comando, cadeia de comando, marcha, já faz parte. Isso já gera uma animosidade maior. Mas eu tive a sorte de ter chefes que apesar de seus momentos, né, não jamais foram esse personagem, né, do tóxico, graças a Deus. E eu já fui. Esse é o ponto. Eu já fui esse cara. No começo, no Evai, assim, há um tempo atrás eu ia falar que eu me arrependo muito das minhas posturas, Hoje eu já tenho um pouco de uma relação mais compreensiva de um menino de 28 anos de idade que estava abrindo um restaurante, com muita pressão nas costas, completamente não preparado para aquela posição, emocionalmente, vamos dizer assim, né? Para lidar com toda essa pressão automática que um restaurante tem e com recurso limitado também para lidar com essas situações. Eu já fui esse cara, mas aprendi também que isso faz parte de um processo evolutivo. Talvez eu não tivesse errado, né? E isso, pelo menos, eu sempre reconheci o meu erro, né? Sei quando foram os meus excessos, sei em que situação foi que eu me excedi, etc e tal. Mas se não fosse isso, talvez eu não entenderia qual seria o meu limite, qual seria a maneira correta de lidar com a situação, de abordar a situação, entendeu? Mas, assim, nunca agredi ninguém, nunca assim, né, não cheguei a vias de fato, assim, não são coisas que fazem parte do meu dia a dia. Mas excessos, assim, tive muito no começo. É capaz, não vou falar para você que não, mas é capaz que pode ser que um dia eu sou humano, assim, pode ser que um dia eu realmente me descontrole, assim como vários já se descontrolaram, da minha equipe já se descontrolaram comigo. É entender um pouco o momento, ter um pouco mais de empatia, né, na situação e endereçar para que as coisas sejam respeitosas. Assim. Eu acho que também, por um certo lado, a gente crucifica demais. Uhum. Né? Tipo, assim, eu acho que esse personagem do chefe de cozinha tóxico, que taca as coisas, que grita, que não sei o que, que nananã, existe. Mas a gente trata com isso como se fosse um monstro e não trata, a gente não trata o problema. Né? Assim, precisa conscientizar, precisa entender que é um outro momento, e precisa conscientizar também quem está embaixo, porque senão tudo vira meio que um pouco... não é assim, não pode ser assim, não pode ser assado, não pode ser o quê. Aí de repente você vai cobrar algo estar certo e aí você já está sendo... você já está excedendo um limite, mesmo que seja de uma maneira respeitosa. Eu acho que a gente precisa só ter um pouco mais desse equilíbrio e entender que tudo faz parte de uma transição. Cara, quando eu entrei na cozinha, realmente, assim, o ambiente era outro. Né? Coisas que hoje são... E não estou falando só de tacar a panela ou gritar. Eu estou falando de comentários, de assuntos que aconteceram dentro da cozinha, e não era só na cozinha, acontecia em geral. Era uma outra sociedade, momento, né? Uma outra sociedade, um outro momento. Errado está quem não quer se adaptar a esse momento, entender mas tudo vem também por meio de conquista. Vou te dar um exemplo que eu acho que talvez não ficar só nessa coisa do personagem, mas, por exemplo, a qualidade de vida de um cozinheiro. Né? Eu sou de uma época onde realmente trabalhar 16 horas por dia não era um problema. Não era um problema para a minha geração. Esse é o ponto. Para mim não é um problema. Mas eu tenho que entender que é um problema para a geração que está agora. E não era para outras áreas também, talvez até para, enfim... Depois da pandemia, principalmente, as coisas mudaram muito. Publicitários, enfim. Exato. Sem chegar pé na pé, não pode... De novo, na polarização, não funciona, cara. O Luiz Felipe nunca ia melhorar, vamos dizer assim, com 28 anos para 35, se eu não tivesse também tido a complacência e a boa vontade daqueles que em algum momento eu me excedi de entender, cara, não estava no bom momento, mas vamos lá, e me ajudaram também a me construir, a me reconstruir, entendeu? Assim, entender um pouco melhor isso. Isso é uma situação de apoio mútuo. Né? E para eles também faz muito, por outro lado também é benéfico porque você começa a entender também a lidar com a diversidade.
que é importante a gente saber. Hoje eu sinto que a gente tem um pouco de receio de tudo aquilo que é adverso, a gente fica buscando uma utopia que não existe, cara. A gente precisa saber lidar com pode buscar a utopia, mas você precisa entender ter jogo de cintura, né, na situação. Às vezes tem que engolir um sapo, realmente, não é o melhor caminho, mas vamos engolir um sapo hoje para lá na frente colher mais frutos. Acho que assim é a vida que tem que funcionar. E a gente está um pouco desviado, né, desse caminho. Você começou a cozinhar ainda adolescente, né? Para o seu pai, quando ele descobriu um câncer de estágio avançado, do qual, infelizmente, ele não resistiu, né? Essa base da sua ligação com a cozinha, de que ela repercute ainda na forma como você lida com a gastronomia desde então? Cara, é uma coisa que me pega muito até hoje. Óbvio, se isso não tivesse acontecido, uma situação com meu pai, eu não seria cozinheiro, né? Eu estaria no banco até hoje. Mas a coisa que mais me pega, por exemplo, é, cara, meu pai não faz ideia por que caminho eu tomei e aonde eu cheguei, assim. Eu fico pensando isso, me pega de uma maneira muito positiva. Putz, cara, assim, que orgulho que eu tô dando pro meu pai sem ele sequer saber e como essa história foi bonita de ressignificar uma coisa que talvez não fosse muito legal, mas como isso me fez, assim, me colocou onde eu tô hoje, sabe? Então essa relação sempre, cara, eu convivo com ela diariamente. Quando foi essa decisão de ser cozinheiro? Ser cozinheiro. Quando meu pai faleceu, a primeira coisa que eu me questionei foi, tá, beleza, agora eu tô por mim mesmo, vamos dizer assim, né? Sendo um pouco sou filho de uma família patriarcal, como, né, onde a figura do homem tem um papel e a figura da mulher de um outro tempo também, né? A figura da mulher era outra, e tal, assim, minha mãe é viva até hoje, minha melhor amiga, né? E coisa, mas e sempre me deu muito suporte. Só que naquele momento, quando meu pai faleceu, eu me senti naquele momento de, cara, e agora? Tô sozinho, não tenho mais meu pai para me proteger, né, porque sempre acontecia aquelas coisas, bati o carro, meu pai me ajudava, né? Eu não tenho mais isso. E me bateu um senso de responsabilidade, talvez muito precoce, sobre a vida e sobre o meu futuro, que normalmente, se for colocar na média, um adolescente não tem, né? E aí eu me fiz a primeira pergunta. Eu tô trabalhando no banco, é isso que eu quero fazer? Primeira coisa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Você estava no HSBC, é isso? Estava no HSBC. Eu adorava o que eu fazia. Eu nunca, até aquele momento eu não questionava aquilo que eu fazia como um trabalho, assim, eu vislumbrava uma carreira. Mas aí o acontecimento me fez me questionar e aí eu falei, bom, não. Primeira coisa, não. Acho que não é isso, não. E me fez abrir... Porque depois veio a segunda pergunta, né? Tá bom, então o que você vai fazer? E aí o que você vai fazer ali naquele momento veio de uma maneira muito... Cara, posso fazer tudo o que eu quiser. Assim, o importante é que eu realmente seja feliz e que isso seja seguro. Me proporcione uma segurança também, né? Para minha vida. Porque, de novo, eu não tenho mais para onde recorrer ou para onde correr. E aí eu coloquei um monte de ideias na minha cabeça de profissão, só que, cara... Eu lembro de ter passado na banca e lá tava a revista da Times, a famigerada, assim, tava o Alex, o David Chang e o René Redzepi na capa e eu, tipo, cara, tem um brasileiro... Isso 2013, né? Tipo, cara, tem um brasileiro na capa da coisa e isso me impactou de uma maneira e assim, eu sempre gostei de comer, né? Tinha essa coisa da relação gastronomia dentro da minha casa, onde a mesa sempre foi muito respeitada, muito importante, tipo... É o que juntava a família, era uma família grande, que tinha suas diferenças, mas na mesa aquilo era esquecido né, meio que agregava todo mundo. Estava num momento muito sentimental também na minha vida, porque o contrapeiro era meu pai. E aí isso me começou... Sabe como uma coisa meio que foi juntando a outra, meio que endereçando? Eu falei, cara, não tem outra coisa para fazer se não for cozinhar, não for fazer isso, talvez. E eu nem sabia que era uma profissão, sabe assim, honestamente, eu não fui criado para que... Mas foi essa capa que deu essa... Foi, o que me deu estalo foi a capa. Que eu comecei a falar, cara, isso é uma profissão, olha o que esse cara tá fazendo, onde ele chegou, essa obstinação de talvez ter ser representativo ou causar um impacto, eu sempre carreguei comigo, né, essa vontade. E aí naquele momento eu olhei e falei, cara, que incrível, e comecei a me apaixonar pela ideia de ser cozinheiro, principalmente. Porque era um mundo... E aí talvez era uma coisa que eu acho que eu estava querendo, principalmente no momento. Eu queria mudar aquela sensação que eu estava tendo.
pouco depressiva, do tipo, e triste da perda do meu pai, e eu queria precisava ressignificar aquela história. Que se eu talvez continuasse no banco, aquilo, de uma certa maneira, ia... Você diz até a sua relação com a comida? Você acha que ficaria meio que vinculado a uma dor? A relação com a comida? Talvez, sim. Eu precisava também, acho que, dar outros sentido para a história toda, né? Assim. Mas o principal foi também entender que aí existiam outras profissões, no caso, né, como cozinheiro, que eu não vislumbrava. Eu não achava que era possível, juro, eu fui criado dentro de uma bolinha, né, de um burguesa paulistana, sabe, assim, tipo, onde você é criado para ser médico, advogado, engenheiro, profissões mais tradicionais, né, e naquele momento também já não era um momento onde é o momento de hoje, que ser cozinheiro realmente é uma profissão, naquele momento era um subemprego ou, né, era uma relação do tipo, não era profissional, vamos dizer assim, não tinha essa profissionalização tão forte da coisa. E aí comecei a me descobrir, comecei a me apaixonar pela maneira diferente que era, né, abordar um ofício, um trabalho, do que um mundo corporativo. Cara, eu já contei essa história milhões de vezes, assim. A primeira entrevista que eu fui fazer de emprego na gastronomia, eu fui de terno. Que foi onde? Gravado. Não foi no Fazenda já, né? Foi a primeira entrevista... Quando eu fui entregar o currículo, assim, os primeiros currículos que eu entreguei foram todos nos restaurantes de Genópolis. Então foi no restaurante do Beni que ele tinha, 212 que ele tinha, etc e tal. No Carlota com a Carla Pernambuco. E eu lembro, cara, da cena de chegar, o primeiro currículo impresso, que não tinha nada escrito no meu currículo, a não ser nada a ver com cozinha, eu de terno, entrando no restaurante, entregando para o subchefe, acho que da Carla lá, e o cara olhando e, tipo, começou a rachar o bico na minha cara. Pô, cara, que é isso? Tipo, um cara de terno que não tem nada a ver com comida, que quer trabalhar aqui pedindo emprego, sabe? E aquilo foi muito impactante pra mim, mas de uma maneira positiva. Eu falei, cara, por que a pessoa tá rindo? Tô fazendo tudo certo, né? Assim, tô seguindo a cartilha, né? Tô formal, tô vindo aqui, né? Que é? E aí isso começou a me despertar, cara, não, as coisas têm uma outra maneira, né? Tem um outro mecanismo, tem um outro sentido. E aí todo mundo tentava me afugentar da profissão, assim, família, amigos, próximos, né? Tipo, ó, cara, lê esse livro aqui, Cozinha Confidencial do Anthony Bourdain. Me apaixonei, velho. Assim, achei incrível. Falei, cara, como assim? O tiro saiu pela culatra. Exato. Falei, caraca, que surreal, que é muito diferente, que coisa. E aí isso começou, de novo, assim, me deu mais tesão, assim, sabe? Assim, eu entendi que, pô, cara, essa profissão ia me dar uma relação que eu não tinha com o banco, que era, cara, um tesão profissional, sabe? Essa coisa de, tipo, da novidade, né? Sabe, da imprevisibilidade. Porque, de certa maneira, ali no caminho que eu estava no mundo corporativo, ele tinha uma cartilha mais clara, né, um caminho mais claro. Ali no outro tinha uma outra, né, na cozinha, como cozinheiro, tinha um outro caminho que, cara, o céu era o limite de maneiras distintas, sem saber o que vinha pela frente. Isso me pegou, porque me deu um outro sentido para a vida também, né? Uhum. Quando teve essa ruptura, assim, que apesar do meu pai também ter tido um câncer em estágio avançado, no fim das contas ele não faleceu pelo câncer. Ele faleceu por um ataque cardíaco em decorrência da debilitação do tratamento, tá? Ele estava muito fraquinho já, etc, etc. Então não foi uma coisa do tipo, putz, a gente foi para o hospital e a gente foi se despedindo aos poucos, e, sabe? Não, foi um abrupto. Foi um abrupto. Então foi uma mudança, assim, por mais que você lide com a ideia, a hipótese, vai se preparando ao longo do caminho, você nunca está preparado para uma coisa dessa. Não tem preparo na vida para isso. Mas foi assim. Então esse assim também foi um pouco do que o impacto que causou na minha mudança. Então, a minha mudança também foi assim, basicamente. Então, tipo, em 8, 9 meses depois, eu já estava com outra profissão, trabalhando no Fazano de manhã e para começar a faculdade... E na entrevista com o Ló, então, você também foi de terno, né? Fui, mas aí deu muito certo. Porque foi no Fazano a entrevista, e eu cheguei pelo lobby do Fazano, pedi para chamar avisei que eu tinha uma entrevista, pedi para chamar o chefe. O chefe estava ocupado, com uma reunião, acho que do GERO de Brasília, que estava construindo, reunião com arquitetos, essas reuniões que acabam demorando um pouco. Uhum. Sei lá, estava marcado às 11 da manhã e eu fiquei até às 3 da tarde esperando no lobby do Fazano a reunião terminar. Mas como eu estava de terno, né, no Fazano, eu estava muito confortável. Uhum. Naquele cara, todo mundo me tratava muito bem, achando que eu era talvez um cliente, não sei que mecânica que estava, mas se talvez eu não tivesse de terno ali, eu não estaria confortável esperando 4 horas, 5 horas, né, no lobby do Fazano, de maneira informal ali.
Aí no fim das contas deu certo. E como é que foi, aos 28 anos, de certa forma, substituir o Loy, que naquela época talvez fosse um dos chefes mais conhecidos, né? Depois o jogo mudou muito, mas assim, até lembro de você já ter dito em entrevistas que o pessoal perguntou, você vai continuar com a lasanha dele, que é super famosa, enfim, você falou que não. Como é que foi esse processo? Cara, Dani, assim, tipo, eu não tinha desenhado isso, entendeu? Assim, e era, se fosse também, de novo, daquilo que eu projetava para mim mesmo, seria um caminho completamente oposto desse. Eu trabalhei aqui, que o Salvador Eloy era aqui, né? Então, eu trabalhei nesse lugar com ele, num projeto dele, mas eu tratava como se esse projeto fosse meu também, num sentido colaborativo, né? Então, eu tinha uma relação com o Eloy, principalmente aqui, naquele momento, onde eu era um sócio praticamente oculto do restaurante, né? Assim, eu fui assumindo ao longo do projeto, talvez responsabilidades muito além do que um subchefe normalmente tem, assim, a avalista do contrato de aluguel, sabe? Coisas de um outro escopo, né? E quando chegou, o restaurante Salvador Eloy foi um sucesso com o público, mas nunca tinha sido um sucesso de retorno financeiro. Era mais uma instituição do que uma empresa. Quando chegou em janeiro, depois de um ano de restaurante, os sócios do restaurante falaram, cara, a gente precisa acertar economicamente isso aqui. O Loy tomou a decisão de me desligar porque eu tinha um dos salários mais altos, né? E num momento onde a minha exposição, vamos dizer, com o restaurante já era muito maior. Eu era como se fosse, eu estava como laranja no contrato social naquele momento, no lugar do Salvador Eloy, porque ele estava numa mudança de empresa do restaurantino para cá, e aí fins fiscais, se ele fosse sócio da empresa, a alíquota ia ser muito maior, e ele me pediu um favor, como se, pega um copo d'água para mim, eu, claro, sabe, para mim naquele momento não... Só que isso também me endereçou de uma maneira onde, quando, sei lá, isso aconteceu em janeiro, em abril, quando o Loy decidiu sair do Salvador Eloy, eu meio que tive uma certa obrigação também de vir para cá, porque eu estava responsável sobre um passivo que não era, entre aspas, não era meu. Eu fiquei um pouco preocupado no momento. Falei, cara, o que eu vou fazer com essa dívida que o restaurante tem 4 milhões de reais, que parte disso está no meu nome, e assim, óbvio, naturalmente era capaz das coisas se acertarem a longo prazo, etc e tal, como num caminho mais natural. Mas naquele momento eu tomei também aquilo um pouco como responsabilidade. Então eu já entrei aqui para fazer um outro papel com uma certa obrigação de fazê-lo, que talvez eu não queria. A minha primeira resposta sempre foi não. Quando o Guilherme, que é o meu sócio aqui hoje, ele me falou, você não quer voltar e fazer o teu projeto lá de uma outra maneira? Minha resposta foi não, porque ainda tinha essa relação também com o Loy do tipo paternal também, que eu fui criando com ele, mas também de respeito, um ponto onde, cara, aquele é o projeto dele, não é o meu projeto, né? Assim, não quero assumir, eu nunca quis isso. E eu sempre tentei fugir muito dessa coisa de substituir o Loy, como você colocou no coisa, assim, que era uma situação inevitável, né, assim, no fim das contas. Por mais que eu não quisesse, acabou sendo uma coisa assim, que eu não tinha como fugir, mas isso também já gerou uma baita de uma pressão para um menino de 28 anos de idade. Também aconteceu coisas positivas, né, porque isso gerou muita curiosidade do público, das pessoas, as pessoas vieram, entendeu, o que foi que virou, o que está sendo, quem é esse menino, quem é isso, quem é isso. E acabou entrando por um lado positivo no saldo. Mas, cara, junto com isso veio uma pressão muito grande em cima de um menino de 28 anos de idade. Que sua saúde também, nesse momento, dá uma reviravolta também. Cara, você tem um peso ali que vai pro corpo, né? Total, cara. Eu cheguei a pesar 120 quilos durante esse processo, assim, de uma maneira... E não é porque obsessão pela comida, cara. Eu acho que foi uma resposta fisiológica do meu corpo de me mostrar, cara, não... Da maneira como você está levando, não vai dar certo, entendeu? Assim, tipo, de manifestar uma diferença para eu começar a prestar atenção, porque eu demorei tempo para entender. No começo eu estava mais entre aspas, correr atrás do prejuízo e fazer a coisa acontecer, a custo que custar naquela coisa bem adolescente, que você acha que você é super-homem e tudo vai dar certo. Aí quando chegou o momento de falar, cara, quando as coisas começaram a estabilizar, eu falei, opa, vamos equilibrar um pouco mais essa conta, porque está indo para um lado onde eu não vou durar mais 2, 3... Eu não vou durar 2, 3 anos, não é nem o restaurante, sou eu que não vou estar desse jeito, não vou conseguir. E aí comecei a equilibrar minha vida também. Você já fez análise? Tá, bastante, muito, cara, assim, muito. Hoje eu não estou fazendo, mas, cara, assim, eu fiz mais de 12 anos de terapia constante. Assim. Até minha namorada, por exemplo, cara, assim, que é um pouco mais jovem do que eu,
em alguns momentos eu comecei a ver, né, me autoprojetar, né, me ver nela, né, em situações assim, e ela nunca tinha feito análise, né? E aí eu passei um ano na orelha dela e falei, cara, seria muito bom para você fazer, assim, muito bom, muito bom. E hoje ela está fazendo, e assim, é muito legal porque você vê a evolução, vamos dizer assim, de consciência, né, sobre os nossos atos, sobre os nossos quereres, sobre sim, se auto-entender e ver o que está acontecendo com ela. Então, e me ajudou muito isso também, porque eu consegui dar significados para essas coisas ruins, vamos dizer assim, da minha vida, de uma maneira que talvez sozinho eu não conseguiria enxergar. Então, dar esse ressignificado sobre a morte do meu pai, sobre esse acontecimento com o Salvatore Eloy, que não, cara, aquilo rompeu, a saída do Salvatore Eloy rompeu com uma relação de amizade que eu tinha com ele. Vocês nunca mais se cruzaram? Cara, assim, já se cruzou e assim, o Eloy tem as mágoas dele, eu tenho as minhas, mas eu nunca mais falei com ele depois daquele momento. E quando a gente se cruzar, ao ponto dele não me cumprimentar, assim, entendeu? Isso de uma maneira, já, até publicamente, assim, em outros podcasts aí, se você fizer as pesquisas, tem uma certa mágoa dele bem clara, assim, evidenciada, que me chateia muito, né? Mas, assim, isso destruiu essa relação que a gente tinha. E era uma relação de... Cara, eu tinha adotado ele praticamente como... E eu entendi isso na terapia, né? Eu adotei o Salvatore como meu pai. Assim, eu repus a figura do meu pai e joguei muito essa carga emocional em cima dele. E eu construí uma relação com ele também em base disso. E quando, de novo, basicamente aconteceu de novo a mesma coisa, uma ruptura abrupta de um relacionamento emocional e uma ligação muito forte, me impactou de uma maneira muito grande, mas eu sempre consegui endereçar isso de uma maneira positiva. Essa é a parte que eu aprendi da vida, assim, e rezo para que eu mantenha essa habilidade pro resto da minha vida, assim, de conseguir absorver esses impactos e fazer com que ele me dê mais energia, me dê mais motivo, me dê mais gana, me dê mais, sabe, assim, essa perseverança, essa resiliência sobre as coisas. Obrigado, foi ótimo. Agradeço. Obrigado pela franqueza aí. Não, imagina, sou sempre um livro aberto aqui.